Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o nosso canal católico, cristão, e sempre trazendo aqui um convidado, uma convidada para falar sobre a nossa igreja e sobre a nossa fé católica. Eu sou Eduardo Camargo e hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, já vou apresentar para vocês, e que eu considero muito especial e depois vou contar para ela a importância que ela tem em algum momento da minha vida. E essa tu não sabia. Não. Começando então com os nossos apoiadores, Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo telefone 53-9971-5205. E também conosco Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569. Os telefones 53-3311-2735 ou pelo 984-265823. Como então eu falei para vocês, estamos aqui com a Luciana Duarte, ela que é veterinária, mãe, esposa, católica. O que mais que eu posso dizer? Porra, às vezes arrisco de artesã. Dona de floricultura? É a primeira, a patroa, né, do CTG 93, porque meu marido é patrão atualmente. Então, assim, sou também do Rotary Clube Bagé Pampa, então, essa parte de voluntarismo. Uhum. Mas, acima de tudo, católica. Por isso estou aqui. Bom, eu te conheci, nós estávamos falando aqui antes, né, sei lá, um pouquinho mais de 20 anos atrás, né, e como eu comentei contigo, eu nem sabia que a Lu era católica. Aí depois, né, que a gente começou a se seguir ali no Instagram, que eu fui vendo ali que tu era cristã e católica, e bem antes de saber, né, que tu era tu fazia parte do Reino Cristo, porque eu acho que faz pouco, né, que tu teve a tua adesão, né? A minha adesão foi o ano passado, mas, na verdade, para o Reino Cristo, como ele abrange, ele faz convites, né, toda a comunidade em si, e ele aceita quem não é ainda aderido. E muitas vezes, antes de fazer o Sal da Terra, que é a introdução, para fazer a adesão posteriormente, eu participei de tríduos, eu participei de palestras, eu conheci o nosso diretor espiritual, que é o Padre Patrick, foi apresentado ao Reino Cristo pela minha amiga Luciana Teixeira, e, enfim, foi o ano passado, mas eu já participava do Reino Cristo já há algum tempo. Tá, como é que é essa questão? Tu é convidada e aí tu participa? Não, a gente faz parte de na verdade, uma palestra para conhecer o movimento, que se chama Sal da Terra. Ah, tá. E esse Sal da Terra, ele é feito por palestras, apresentação, um pouco como que iniciou o movimento, o surgimento do movimento, o que ele trabalha, os apostolados, o carisma. Né? A gente sabe que o carisma é ser um apóstolo de Cristo. Então, dessa iniciação toda aí que a gente tira a vontade, o chamado para ser do movimento ou não. Eu, na verdade, fiz 2 vezes. Da primeira vez que eu fiz, eu não me senti ainda com o chamado, né? E muitas pessoas também fazem isso. Outras não. Outras já entram no primeiro. Enfim, eu acredito muito no chamado. Tudo tem a sua hora. E até depois a gente pode falar mais sobre isso, mas o meu chamado mesmo foi na segunda vez que eu fiz o Sal da Terra. A gente teve aqui, deve ter assistido, né, episódio com o Padre Patrick e com a Luciana. Sim. Eu fiquei apaixonado, né? Muito, porque a gente eu não conhecia, eu conhecia de nome, mas não conhecia a fundo, né? Sim. E depois eu conversei com a Luciana e depois que o Padre Patrick veio aqui, sim, eu vi legal. O programa e disse assim, mas o que o Eduardo está me chamando? Se tem gente muito mais importante que falou eu mesmo. no próprio movimento, há mais tempo convertida do que eu. Aí tu me deste uma resposta tão linda que me encorajou a vir aqui, que foi que para Cristo todos somos importantes. Então, isso realmente me tocou e, enfim... Eu acho que a gente tem mesmo que professar a fé da gente, né? Isso aí. Bom, eu queria conhecer um pouco mais da Luciana. Conhecer antes de eu ter conhecido, né? Tu me falou que tu não é de Bagé, né? Não. Eu sou de uma família super católica. Eu sou catarinense. E eu vim para cá para estudar. Então, eu me formei... Bom, minha infância foi uma infância super feliz. Com pai e mãe católicos, sou da família, como eu disse. Eu fiz a primeira comunhão,
Eu fiz logo em seguida a confirmação do batismo, a nossa crisma, né, o crisma. E dei sequência na minha vida religiosa, só que na minha família tudo era muito assim, como é que eu vou te dizer, tradicional e super exigido, né? Nessa Sim. parte, assim. A gente, quando jovem, até quando criança, a gente aceita na boa e é o que nos traz a semente para o futuro, né? A gente tem que plantar essa sementinha na criança. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito cobrada logo em seguida, assim, talvez ali por 10, 12 anos, dos 12, a minha pré-adolescência, na verdade, dos 12 aos 15, se eu não fosse à missa dominical, em jejum, não teria certas coisas. Então, assim, muito me foi imposto certas Sim. coisas, assim, talvez que eu acho que a gente tem que ensinar a criança, mas não dessa forma que foi. E hoje eu entendo com a minha maturidade, o meu amadurecimento, os meus pais, mas naquela época eu não entendia. Claro. Então, assim, era o jeito que eles tinham para ensinar a gente, que de repente eles tiveram essa orientação e era o jeito que eles sabiam passar para a gente. Mas, claro que quando eu atingi a minha adolescência e logo fui trancada por várias coisas, assim, que eu não podia isso, não podia aquilo, só podia isso, fui crescendo e fui tomando meu rumo para estudar enfim, dentro das normas deles, é óbvio. Mas aí estudei, eu queria veterinária, a vida inteira quis veterinária, desde criança. Então lá não passei, nem tentei, porque lá só tinha na época, ia na cidade de Lages. E Lages era muito longe, no oeste catarinense. Eu estava ali no litoral, e meu pai, professor que era, e super pai de 4 mulheres. Então, não, tu não vai morar sozinha, não vai. E a minha irmã mais velha, já com família, morava em Pelotas. E o jeito que eu tive de estudar fora foi vir para casa da minha irmã, aí já conheci o Rio Grande do Sul e tal. Bom, com 15 anos eu conheci Pelotas, mas depois eu voltei já com o intuito de fazer cursinho e tal. E aí, nesse meio tempo que não passei em Pelotas, surgiu Bagé, vim para Bagé. E aí era um período da minha vida, assim, de mocidade que realmente a gente não dá bola para nada, a gente acha que o mundo, realmente, a gente tem que ganhar o mundo. Claro que eu sempre tive muita fé e desde o início essa sementinha plantada era o que me segurava. Mas, enfim, a minha mãe e meu pai não queriam que eu viesse. Queriam que eu ficasse Eu lá. até ia te dizer, né? Tu não quis ir pra Lages, que era longe, aí tu veio pra Bagé, que era um pouquinho mais Por perto. conta... não, mas por conta que a minha irmã morava em Claro, Pelotas, foi eu aonde conheci tu... Pelotas e não consegui lá, consegui aqui, bom, vim. Também contrariada por eles, mas Sim. foi que eu ganhei a confiança deles, enfim. E fazia muita festa, como todo jovem. E, enfim, claro que estudava, passava, né? E, assim, muitas vezes eu tentava. Eu sempre morei perto de igreja, quando morava fora. Eu sempre tentava, às vezes... Eu digo, meu Deus, eu tô tão... Não é que eu tô perdida, mas quem sabe agora eu vou dar uma... E tentava e não conseguia, porque eu me deparava com, sei lá, não conseguia fazer uma conversa, não conseguia entrar num movimento. Como eu era de fora, as pessoas, a maioria, não me conhecia nesse sentido. Ninguém me convidava para ir Emaús, que eu já cheguei, na verdade, já um pouco adulta, né? Então, as coisas já tinham se passado. E lá onde eu morava, a gente fazia a primeira comunhão, depois a gente fazia o crisma, e tinha também um movimento que chamava-se Perseverança. Que era para jovens. Que era para jovens, e talvez dali, então, já se encaminhavam catequistas e tal. Mas aí eu tentei, mas eu digo, não é o caminho agora, nesse momento, né? E eu queria estudar. Aí foi assim, quando eu já estava aqui, cheguei várias vezes, aí depois, claro, me formei. Me lembro que no dia da formatura, todos os jovens juntos ali, eu era meio metida, assim, na verdade. Eu tava no grupo da formatura, eu estava na organização disso ou daquilo, e não tinha quem comandasse o pessoal da missa, né? Fazia a estrutura da missa e tudo. Eu digo, eu vou fazer. Deixa pra mim. Deixa pra mim que eu vou fazer. Me lembro que eu tinha uma colega, a Mariana Caê, que não é daqui também. O pai dela era teólogo, enfim. A gente conhece as famílias dos colegas depois, né? E a Mariana me disse assim, não, mas eu te ajudo também. Vamos lá que eu te ajudo. O pai também, assim, assado. Eu digo, tá, vamos então, Mariana. Me lembro
que a parte, então, a gente fazia das preces e tudo mais, e ali, foi o meu primeiro contato aqui, assim. Depois, passado mais um tempo, porque logo em seguida, daí eu já era noiva do Rodrigo, já... Aí vocês se conheceram na faculdade, Nós nos conhecemos na cidade, porque eu frequentava a casa dele, eu era amiga da Marta, da irmã dele. Ah, tá. Então, a gente se conheceu ali. E ali nós fomos fazendo a nossa relação, amizade, família, e foi indo. E, enfim, para a gente casar, também teve a situação que ele também não tinha crisma, era na época o padre Carlini. Então, a gente fez o curso de noivos ali com ele. E dali em diante a gente começou, né? Claro que logo que a gente casou, eu ainda estava na função de formação, eu não queria filhos em seguida. Eu queria sair para fazer a minha formação, mestrado, enfim. Que a veterinária, assim como toda profissão, requer, né? Mas aí, só abrindo parênteses, o Rodrigo, ele tinha uma vida... Ah, pela tua cara, não. Uma vida cristã? Ou... Não. Na verdade, eles são católicos. São Sim. Católicos, sim. Mas, assim, católicos que se diz... de IBGE. Praticante, na verdade, a minha sogra ia à missa. Eles, na verdade... Ela levava ele desde pequeno, ele andou fazendo umas travessuras aí na missa, não sei... Como toda criança, eu acho que ele meio que ficou rebelde, assim. Mas tá. E na verdade, para ele, no casamento, o importante, como advogado que é, a parte civil. Sim. Ele queria era documento. O casamento ali civil e a igreja, ele tinha, na verdade, ele era envergonhado. Esses dias nós comentamos ainda sobre isso. Eu digo, meu Deus, as fotos do nosso casamento parece que tu estava indo realmente pro sacrifício. Porque tu não sorria, bem diferente de hoje. E ele assim, não, mas hoje eu sorrio, né? Eu digo, bom, menos mal, né? Ainda bem, né? Mas ele estava envergonhado de entrar ao altar, sim, assim. Sim. E o que para mim, tímido. como toda mulher, talvez fosse o mais importante, né? A minha ignorância de não ser importante a parte civil e sim a parte religiosa, né? Entrar de noiva e tal, a bênção, né? Tudo isso. Mas depois, com o passar do tempo, claro, a gente vê que é um dos sacramentos que a gente tem mais importantes da vida da gente, verdade, né? É verdade. Então, assim, passei por toda essa função. Aí depois, no 3º ano de casados, a gente começou já a ter aquela vontade de ter filhos, constituir família e tal. Aí é que veio toda a minha história, né? Pessoal, a nossa história. Que com 3 anos de casados, então, eu tentei... Nós tentávamos e não conseguíamos, depois de ter feito mestrado, ter voltado, tudo bom, agora é hora. Já estava trabalhando, tinha voltado, estava iniciando na Urcamp, né? Então, tentei na verdade, nós ficamos casados 9 anos para ter o primeiro filho, porque nesse meio tempo eu ficava grávida e perdia as gestações, perdia já... avançadamente, né? Com 5 meses. Então, foram períodos de provações muito grandes, assim, né? Aonde que eu tinha uma fé tão grande, uma força tão grande, que, claro, tinha Nossa Senhora, tem Nossa Senhora, mas tinha os meus anjos e também as minhas santas de devoção. Como, por exemplo, lá em Santa Catarina, na época, ela nem era ainda santa, né? A Madre Paulina, aqui hoje é Santa Madre Paulina. Então, me acompanhou sempre. Eram as duas, era ela e a Nossa Senhora do Bom Parto. E a Nossa Senhora das Graças, que desde que eu era estudante, então, que a gente pede as graças, né? Quando precisa mesmo e que aperta a coisa, a gente vai para tudo que é lado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, exatamente. Não adianta, porque santo nenhum, nem Deus vai fazer nada se tu não der os teus passos. Se a gente não fizer a nossa parte, né? Então, eram essas as minhas santas de devoção e, enfim, foi um período bem complicado da nossa vida, assim, porque foram 2 gravidezes e primeiro, né, gemelar e depois trigemelar, né? E ao passo que a vida parecia que não tinha sentido, eu digo, meu Deus, mas por que comigo, né? Então, tudo isso e as pessoas muito católicas na volta da gente, e rezavam, e grupos de oração, e meu nome sempre lá, e, enfim.
Mas foi um período que passou na minha vida e realmente eu tive mais fé, porque eu acho que nos momentos em que a gente passa mais problemas assim na vida da gente é que a gente busca mais. Mas eu, na realidade, já tinha essa essência, né? Uhum. Então, depois, quando vieram meus filhos, aí sim, aí foi a consagração total. Eu digo, bom, acho que eu rezei bastante mesmo. Deu resultado, aqueles grupos de oração. Né? Mas é tudo como Deus quer, né? A vida da Aham. gente, na verdade, é traçada por Deus, né? Eu acredito muito no destino da gente por Deus. E o chamado também, né? Que a gente Uhum. tem um chamado. E no E meu caso, realmente foi a família. Uhum. Nesse período assim que vocês passaram, quando tu perdeu o primeiro, depois, consequentemente, na segunda, chegou a fraquejar assim na tua fé? Quando tu fez esse questionamento, por que comigo? Sim. Foi. Na verdade, tudo passa pela cabeça da Uhum. gente, né? Porque quando acontece, e no meu caso, que aconteceu, porque foi assim, no ano de 2000 foi a primeira perda. E depois, 2003, a mesma perda. Só que Uhum. a primeira vez eram gêmeas e a segunda vez, Três. três meninas, né? Uhum. Então, eu ficava pensando, mas meu Deus, eu aceito tudo isso, eu confio. Porque um dia eu vou saber o porquê, hoje eu não sei o porquê. Uhum. E acredito que um dia talvez eu vá saber o porquê. Com certeza. Uhum. Mas, na realidade, 90% do porquê eu hoje sei. E foi realmente por eu confiar em Deus e eu saber que Ele é que comanda a minha vida e que não é da minha vontade, que nada acontece da minha vontade, né? Uhum. Mas, no momento, eu ficava pensando, principalmente na segunda vez. Tinha muita fé, acreditava em Deus, como acredito, piamente, porque eu acho que tudo nessa vida passa, menos a nossa fé, Uhum. né? E eu cheguei a pensar, em alguns momentos, assim, que eu estava sozinha com aquela dor, né? Dor na alma, Aham. porque é uma dor na alma, não é só a dor no corpo, é na alma, que fica marcada até hoje. Acredito que a gente vá com essa, né? Com essa marca, mesmo que a gente se trate, que a gente se cure, mas naquele momento, sim. Mas nunca, assim, ó, me virei contra. Sim. Aham. Isso nunca. Nunca mesmo. Porque eu te pergunto porque a gente teve também um episódio, né, desse. Só que a Michelle foi, acho que 2 meses tinha, assim, né? E perdeu também. E às vezes, assim, a gente até... Agora até que não tanto, mas a gente comentou na época, assim, que talvez por mais que o homem, assim, que o marido tá ali junto e dando força e sinta, eu acho que a gente não consegue ter uma sensibilidade tão forte para chegar em vocês e conseguir entender, né? O que é uma perda assim, né? É, mu Não nasceu, não sei o que e tal, mas é um filho, né? É uma é vida que muito tá ali, né? difícil essa E a Michelle situação. até hoje ela sente, assim. Eu imagino tu também. Não, é muito difícil porque o homem sente também. Ele Uhum. sente, como a gente, ele tá junto, né? Agora, eu penso assim, que nesse momento do casamento, da vida a dois, quando acontecem essas coisas, ou até mesmo, claro, aí natimorto, né? Não nasceu ainda Sim, mas aham. mesmo depois, quando tu perde um filho, ocorrem as duas situações. Ou o casal se separa, como qualquer outro trauma, assim, relacionado a isso, né? Ou o casal se separa, cada um toma seu rumo, porque é um trauma muito grande, né? Uhum. Ou realmente ele se une. Se une de tal forma que é muito difícil qualquer outra coisa depois acontecer na tua vida, grande, média ou pequena, Uhum. que isso se Que vai desfaça, abalar. que vá abalar. E dentro dessa força a gente entende que tem uma força maior, né? E essa força maior é Deus. Uhum. Uhum. É Deus. Eu me lembro, assim, voltando à minha infância, eu brincava de boneca. Eu brincava muito de carrinho também, porque eu era um moleque. Mas na minha brincadeira, eu tinha sempre os meus filhos e um deles era Jerônimo. Ele se chamava Jerônimo, né? Uhum. Quando que eu ia imaginar que depois eu ia ter o meu Jerônimo, né? O meu primogênito, depois de toda essa luta. Então, Aham. veja só, como que Deus age na vida da gente sem a gente perceber, porque tudo vai se encaminhando e se encaixando, né? É É impressionante. impressionante. É isso aí. Bom, aí tá, bom, passa essa fase difícil, né? Vocês se unem mais e aí depois
Aí vocês dão continuidade e aí em seguida vem o... Vem o Miguel, mas o Miguel, na verdade, veio no susto, assim. Eu acho que Deus pensou assim, bom, já que ela passou tanto trabalho e 9 anos para ter, eu não vou demorar muito, né? Vai que ela desista. Já vai agora, porque o Miguel e o Jerônimo, entre eles, têm 1 ano e 4 meses, de diferença, né? Na verdade, eu estava gestante e tinha uma criança de 9 meses na minha volta, assim. Então, é uma função, né? E foi uma entrega total, porque... Então, depois eu pesquisei para ter os meus filhos, né? A gente, depois dessas perdas todas, eu pensei, bom, eu deixa só eu me recuperar e eu vou atrás. Porque, claro, que é Deus, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Como eu disse. Então, dali, eu tirei 5 médicos, e desses 5 médicos... 2 eram... Todos eram em reprodução, assim, mas 2, eles já tinham histórico de que crianças bem pequenininhas eles tinham salvado, assim. Porque, na verdade, o problema era meu, né? Quando eu perdia. Não era dos meus filhos, as meninas eram perfeitas. Então, elas não tinham amadurecimento pulmonar para sobreviver. Então, eu fui em busca... E, na verdade, esse problema... Tu não tem como tu saber que tu tem esse problema, só perdendo mesmo, entende? Então, para ter os meninos, eu fiz um tratamento que se chama cerclagem, que a gente costura o colo do útero e fica em repouso. Eu fiquei em repouso dos 2 meninos, então, durante 7, 8 meses, que é logo em seguida já, nessa situação, o bebê também pode vir antes, né? Então, fiquei 7, quase 8 meses dos 2. Nasceram bem gordinhos, bem fortes. Só em casa. Só saía para ir ao médico. E é um período de muita reflexão, de muito... Eu imagino. Então, ali nesse momento, tu aproveita para fazer de tudo. Tu lê livro, tu faz tricô, tu reflete, tu vê filmes e coisas boas que tem que ver, né? Então, aí, nesse período, era um período... ótimo, assim, pra gente fazer toda essa preparação, né? Mas eu fico pensando, quando tu me convidaste aqui para vir ao teu programa para falar sobre a maternidade, sobre a minha fé, eu fico pensando em Maria, assim, porque Maria, ela teve todas as provações e todos os sofrimentos que Jesus teve, né? Desde o momento que estava no ventre, porque ela fazia as previsões, ela sabia tudo que ia acontecer. E o anjo, quando veio no próprio Lucas ali, capítulo 1, né, a Anunciação, que ele vem e fala tudo aquilo ali para ela, e ela fica assim, mas em nenhum momento também ela ficou só espantada, mas ela não duvidou. Ela teve fé, né? Então, faça-se em mim a tua vontade. Ela se entregou completamente. O que ela fez? Ela confiou, né? Então, eu acho que a gente tem que mesmo viver da forma que Maria viveu na maternidade, assim. Se entregando, tendo a humildade nela, dentro, a pobreza, né? A humildade de espírito, de servir, de tudo isso. Penso também que ela teve a delicadeza, né? Nos momentos mais tristes da vida, assim, de conflitos, ela teve o papel dela com toda a serenidade. E o quanto é difícil hoje em dia, no mundo em que vivemos, né? O papel da mulher que está tão, entre aspas, assim, degenerado, né? Desvirtuado. Como é até difícil... descaracterizado, né? Como é difícil a gente viver nesse mundo, até mesmo dentro da fé católica, né? Porque a mulher, então vamos intitular, a mulher católica, ela também sofre banalização, chacota, perseguição na fé, como a gente vê em várias passagens da Bíblia, né? Perseguição da fé, porque basta dizer que tu é católica, mas então tu é católica, tu não pode fazer tal coisa, tu não pode fazer... Não é bem assim, né? A gente professa a fé da gente e vive na vida ordinária da gente, a parte mais simples, com humildade, vamos adiante. A gente não tem que ter soberba, a gente não tem que ter nada disso, porque é católico. Não. E eu acho que a gente tem que buscar a santidade da gente, né? Já que a gente não vai ser mártir, nem como os santos, que também foram pecadores como nós, mas eles foram mártires, né? Morreram por isso.
Bom, mas a gente tem que ter uma certa santidade para poder ir pro céu, né? Porque já que sou católico, eu acredito na vida eterna. Uhum. Então vamos viver de uma forma, porque o bem nunca é demais, né? Seja qualquer religião que for. Então vamos por esse caminho. E o chamado que eu vejo quando a gente casa e forma uma família é realmente esse aí. É a tua vida ordinária com teu marido, com a tua casa, com as pessoas que te rodeiam, né? Tu começa dentro da tua casa, com teus filhos. E eu acho que é isso que é a tua santidade. Tu Uhum. começa aí o teu chamado, né? Eu vejo também por esse lado, assim, ó. Porque tem algumas pessoas que sofrem, que nem tu falou, algumas perseguições, porque são bem tradicionais, né? Da nossa fé é bem tradicional, e são chamados de radicais, né? Sim. Sacerdotes, muitos, né? Que têm essa fé mais tradicional também, que ensinam aquilo que é certo dentro da nossa tradição, e são chamados de radicais de gente nossa, né? De Sim. gente da Até nossa mesmo os própria próprios igreja, né? leigos, né? Não precisa Isso! nem ser os sacerdotes Exatamente. ou clero que for. Os leigos, como nós, que somos leigos, mas estudamos e, enfim, e fizemos formação nesse sentido, né? A gente sofre isso aí. É. Agora, claro que a gente, principalmente no movimento que eu participo, o carisma é ser apóstolo de Deus, né? De Cristo, viver em Cristo. A gente tem, por exemplo, a mãe da família, ela tem, claro que muita importância, mas ela também é responsável pela alma dos filhos que coloca no mundo. Até mesmo do marido, que não foi ela que colocou no mundo, mas é o núcleo que ela criou. Então, se eu vejo hoje que meus filhos não são completamente virados para a fé, se eles não fazem os preceitos de irem aos domingos à missa, comungar, eu fiz até onde eu conseguia, entendeu? Então, eles são batizados, eles têm a primeira comunhão, não têm a crisma. Claro que o dia que forem casar, se for na igreja católica, vai ter que ter a crisma. Fazer. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem o seu momento. Como eu levei 20 anos vagando pelo mundo e achando que era dona de tudo, inclusive da minha vida, e depois eu tive o meu tempo, eu acho que os meus filhos também vão ter esse tempo deles. Sim. Né? Então, a gente tem que respeitar isso. Mas é claro, eu sou mãe, então eu estou sempre conduzindo. É que nem tu mesmo falou, né? A gente faz a nossa parte, né? Mas a gente não pode também ser responsável por eles pro resto da vida, né? Não. Né? Infelizmente, não... Não é assim. Ou felizmente, né? Não sei. Não, mas Deus somos responsáveis pelas almas deles. Porque isso, daqui a pouco a gente vai chegar lá, eles vão dizer, bom, tu tá aqui. E os teus? Onde é que estão? E o trabalho? As tuas obras? Tu fez? É verdade. Bom, então não é uma santidade completa. É verdade. Então é aí que a gente tem que... Sabe que eu sempre... Esses dias, há um tempo já venho refletindo sobre isso. Eu sempre demorei muito a amadurecer em muitas coisas, né? Na minha vida de adolescente para a juventude, eu demorei muito a amadurecer, sempre fui muito espoletão, assim. Depois, ali dos 20 aos 30 também, eu digo, a Michelle foi que me botou no norte, assim, né? Que ela já era uma mulher, ela é 7 anos mais nova que eu, mas me dá léguas, né? Geralmente a mulher é mais à frente, isso, né? Exatamente. Madura. E aí, a gente começou a namorar, aí passou um tempo ali, a gente já decidiu que a gente queria era ficar junto para sempre, enfim. E na fé também, apesar de ter tido a minha conversão lá com 20 e poucos anos, quando eu fiz Emaús, eu sempre levei uma vida que eu até falei pro bispo isso, que eu achei muito legal uma frase que um amigo meu me disse assim, eu era um católico de prateleira, que eu pegava só aquilo que me servia. Sim, né? sim. Tinha fé e tudo, mas de uns anos pra cá, aí sim, foi quando eu comecei a ter uma conversão de verdade. Né? Aí comecei a olhar tudo por esse lado aí. Dessa questão A família, sim. A família eu sempre botei em primeiro lugar, né? E aí às vezes eu e a Michelle, a gente fala assim, ó, será que é a gente que tá errado? Ou as outras pessoas que estão certas ou a gente tá certo, tá todo mundo errado? Mas não, a gente tá tentando seguir aquilo que a gente aprende. E é aquilo que a gente acredita. Exatamente. Acredita. Isso aí, Porque eu vejo que a partir do momento que dá o clique, que cai a ficha em si, ou que é aquele momento da conversão,
Bom, a gente vai ter uma escolha, né? Uhum. Tu não vai poder mais ser aquele católico morno, como tu disseste aí, de prateleira, Uhum. ou tu ir à missa quando tu quer, ou tu rezar quando tu precisa, né? A gente tem realmente que fazer a parte da gente, É. né? Claro que eu tive a sorte de entrar no movimento, mas antes disso fazia parte de grupo de oração, conheci boas pessoas nesse meio que me levaram ao caminho que eu tô hoje. Uhum. Depois eu fiz a oficina de oração também, que eu acho que é uma parte da Igreja Católica que é bem importante assim para quem não tem muito ideia sobre Bíblia e Aham. tal, e estudar e tem vontade. Eu acho que a oficina de oração é um bom caminho também. Então eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, assim, porque a oficina de oração tu pode fazer todos os anos se tu quer, Aham. né? Assim como os retiros que a gente faz no movimento, porque a gente precisa desse retiro para se abastecer, Uhum. para ter a motivação, porque mesmo tendo a fé que eu tenho hoje, a fé ela oscila, É. ela é dinâmica. Muitas vezes a minha fé está pequena ou grande e não é por isso que eu deixo de ter fé, mas é tão bom quando a gente está no caminho, né? Uhum. Com o fogo do Espírito Santo, como eu digo, É, né? quem manda. Cheia de graça de Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa escolha. Ou tu vai viver dessa forma aí, morna, fé fraca, ou então vamos nos manter na linha e vamos ter um segmento, né, na vida em Cristo e vamos forcejar para isso, né? Não vamos esmorecer, porque a Uhum. vida segue, os problemas vão acontecendo, né, na vida da gente cada vez mais, Sim. cada fase da vida e da família, problemas ou não, mas problemas diferentes. Então a gente, bom, eu dentro do movimento, claro, a gente tem, como tu viste, né, no programa com o Padre Patrick, a gente tem Uhum. um diretor espiritual. Não precisa ser do movimento. Tu pode ter uma outra pessoa que tu te identifique, qualquer outro sacerdote, né? Fazer ali a tua confissão, tu pode conversar, tu pode, enfim, se abrir por identidade com uma pessoa. E ali, então, ele vai te orientar, né? Te orientar enfim, a gente, na verdade, escolhe esse caminho e tem que fazer por onde. Como ele diz, a gente aprende a olhar o problema por cima. Uhum. Não ficar, porque se a gente ficar remoendo, ficar no remoinho ali, sabe? No moinho, na volta, no meio do furacão, tu não vai conseguir sair. É. Então a gente tem que aprender a olhar por cima. Isso é muito difícil, é muito difícil. Só depois de muito tempo mesmo que a gente consegue. Olha, eu luto por isso e hoje eu acho que eu já vejo algumas coisas por fora e já consigo conduzi-las. Aham. E eu acho que esse é o grande segredo da coisa. Porque a gente aprende a viver quando vem as dificuldades, né? É, e a dificuldade também serve pro nosso amadurecimento também, né? Pelo Sim, processo que a gente precisa passar também, né? também, É. também. Tá, e aí tu falou do teu chamado, né? Aí foi quando tu conheceu O o movimento. reino, o movimento, não. Na verdade, assim, eu já fazia algumas palestras, né, antes, assim, com eles, antes de entrar de ser inserida. Tá. Mas sempre alguma coisa me tocava no coração, assim, mas qual é o meu chamado, então? Qual é o meu chamado, né? Porque todos nós temos, né? Uhum. E o meu realmente é a família, porque eu me formei, na verdade, quando eu vim para cá, eu já tinha quase que um noivo lá em Santa Catarina, senhora jovem, mas a gente foi meu primeiro Ah, namorado uhum. e bom, mais dali um pouco ia seguir os estudos e ia casar, e eu não queria casar, de jeito nenhum, eu não queria casar naquele momento da minha vida, eu queria Sim. estudar, eu queria, né, ganhar o mundo, estudar e Aham. me formar. Bom, me formei, fiquei 10 anos lecionando, né, na universidade e fiz mestrado, fiz cursos, enfim. Minha vida profissional realmente era ativa. E depois de um certo tempo, aonde que eu comecei a virar, claro, tiveram as perdas e aí foi tudo ficando mais claro na minha vida, assim, e foi reconduzido para outro Uhum. lado, que foi a família. E eu mesmo, depois com as crianças, eu segui trabalhando. Mas eu vi que depois de um certo tempo, eu digo, meu Deus, por que que eu não evoluo, que eu não vou tanto para esse lado? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né, na parte profissional, assim. E tudo que me aconteceu, tentei mais um pouco, tentei. Eu digo, bom, agora deu.
vou fazer outra coisa, vou cuidar dos meus filhos que ainda são pequenos e precisam de mim. Não é por isso que eu deixo de fazer as coisas, eu sou super ocupada. Na fase que a gente tá, me perguntam, e o ninho vazio? Tu não sentiu o ninho vazio? Digo, olha, se eu te disser que eu senti, eu vou estar mentindo, porque realmente eu acho que um dos segredos é esse, é a gente se encher de tarefas, né? Se ocupar de várias coisas para que a gente não sinta isso. E eu acho que a gente tem que ter a mente tranquila e o coração tranquilo também de que a gente fez o que a gente podia fazer pelos filhos enquanto eles estavam com a gente, bem grudadinho. Agora, realmente, é o que a gente plantou, a nossa parte a gente fez, e entregar para Deus. Porque nessa fase, aí agora que as pessoas voltam a rezar, sim, rezamos. Porque é nesse momento que quando a gente não está lá perto do filho, porque ele vai ser uma criança para sempre pra gente, é só Deus e Maria que vão carregá-los, né? E com certeza essa tua decisão de ficar ali com eles vai faz uma diferença enorme para a vida deles. Né? Desse acolhimento da mãe, tá sempre junto com a mãe, eu tenho certeza disso. Com certeza, eu também sinto isso. Eu vejo isso hoje neles, no resultado deles, né? E, enfim, a minha vida é essa aí. O chamado, eu acho que realmente é a família. É nessa vida que a gente leva no dia a dia. Nem sempre com a família, propriamente dito, com as pessoas que tu fez ao longo do teu caminhar, as tuas amizades, né? Até mesmo os teus desafetos. Porque todos nós temos desafetos, né? Cristo também teve. Então, nós temos que aprender. Uma das coisas que eu aprendi na oficina de oração, o que é muito difícil para mim, e acredito que para todas as pessoas, né? É a gente rezar pelo nosso desafeto. Que pelos que a gente ama é fácil, né? Pelos que a gente ama, a gente reza todos os dias. Inclusive, eu acho que os anjos dos santos já estão até cansados de tanto que a gente pede. Mas, assim, pelos desafetos, por quê? Uma coisa eu aprendi, ele também é filho de Deus, né? É o nosso próximo, né? Exatamente. Ele é filho de Deus como nós. O mesmo amor que Deus sente por mim, ele sente por ele. Então, por que nós vamos renegar ou ficar irado? Claro que é muito difícil, isso é muito humano, né? Até a gente chegar lá nesse estágio vai demorar muito, mas então que vamos treinando, né? E eu acho que a maternidade e a paternidade ajudam um pouco nisso aí também, né? A gente tem um olhar, tipo, de Deus, assim, né? Ajuda. Né? Porque, por mais que o cara esteja completamente fora da conduta, Deus não vai aprovar aquilo ali. Não, mas Deus vai seguir amando, entendeu? Eu falo da maternidade porque é o meu lado, mas a maternidade, a paternidade em si é uma entrega. É uma entrega total. A gente realmente faz, a gente é humilde no sentido de fazer sem... Claro que a gente tem interesse que o filho tome bom caminho, que se torne uma ótima pessoa, o que nem sempre isso às vezes acontece, porque às vezes eu vejo exemplos de pais e famílias maravilhosas para aquela criatura, para aquele filho, e, no entanto, ele sai completamente torto, né? Então, não é culpa da família, não é uma coisa que tem que acontecer mesmo, do caminho daquela pessoa. Exatamente. Mas a gente tenta fazer. Agora, é uma entrega total. Entrega total mesmo. Às vezes até de abdicar certas coisas da vida da gente, né? E não precisa ser em tão alto grau, assim, de terminar tudo por aquilo ali. Porque eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto e que eu quis na minha vida por causa dos meus filhos. Eu tenho a minha vida, tenho os meus afazeres, né? Mas nas pequenas coisas do dia a dia, né? E aquela insistência, não faz. Tem coisas que eles vão fazer só lá com 15 anos, que a gente, tipo escovar os dentes, né? Escova, fulano, os dentes, escova. Bom, ele vai não escovar os dentes e ouvir essa tua mensagem por 15 anos, até que ele beije uma menina. E aí, sim, não precisa mais tu dizer, vamos escovar os dentes. Né? É verdade. Então, assim, eu digo, mãe, mas tu já repetiu isso 1000 vezes. Eu sou tua mãe. Eu vou repetir até o dia que eu me for. Que se Deus quiser eu vou estar lá no céu, tu vai estar ouvindo a minha voz. Minha mãe dizia isso. Não, e é verdade, nós com as gurias lá em casa, as gurias estão desorganizadas um horror, né? E sapato, tênis, no coisa. E antes eu juntava, né? Agora não junto mais. Sim. Aí, às vezes, elas estão lá no outro lugar brincando e eu chamo.
Ó, tua sandália tá ali. Ai, pai, por que tu não levou? Eu disse, não, porque não é meu. A gente erra. Não é meu, que pega e guarda lá. E mesmo assim, amanhã eu vou chegar em casa e a sandália e o tênis vai estar no meio da sala de novo. Claro. Né? Isso aí é mas não dá pra desistir. Não dá pra desistir, não dá pra esmorecer e, bom, enfim, olhar isso aí, porque que Deus colocou essa situação na minha vida, né? Ter esse discernimento. Hoje eu já vejo o porquê que Deus, né? Por que eu tô nesse problema? Por algo foi, né? O que Ele quer me dizer com isso? Eu acho que esse é o mote da coisa. Agora eu vou te dizer o que teve de importante na minha vida. Eu acho que não é nada demais, assim, pra mim foi importante, mas que bom. Tu não sabe, eu né? Eu não sei, tu mesmo, tô curiosa. Não, porque quando eu trabalhei ali com a Cláudia, com Santiago, eu tive, além de ter o privilégio de ter trabalhado com eles, são pessoas que eu adoro, né? São nossos compadres, né? Né? Tive o privilégio também de conhecer muita gente boa aqui ali, que eram amigos deles, né? Sim. Que é tu, a Lúcia, a Grace. A Spulder, isso, a Grace, né? Enfim. E vocês, tu e o Rodrigo, sempre foi um casal que eu sempre admirei muito, né? O Rodrigo daquele jeitão dele, né? Despachadão, assim, engraçado e um cara, muito gente boa mesmo. Mas dessa relação mesmo de casal e de família que vocês construíram, né? Então, como eu te disse, que eu sempre retardei a minha maturidade, né? Sempre foi muito à frente, demorei muito. Mas eu tinha isso. De olhar outros casais, assim, que eu admirava e dizer, né, cara, eu quero ter uma vida assim. O exemplo arrasta, né? Exatamente. E às vezes a gente faz coisas, tipo, o Rodrigo tava sempre alegre e se amando ali, e a gente nem se dá conta, né? Do que a gente tá fazendo pra vida do próximo. Por isso que é bom, não somente a gente falar, mas também nas ações, né? Que nem tu falou, que o exemplo arrasta, né? Arrasta. Fala mais do que 1000 palavras, às vezes, né? Obrigado pelo testemunho de vocês. Imagina, não. Eu fico muito feliz. Eu acho que nem tem que agradecer. Eu acho que isso aí é transparente, né? É o que é a vida da gente. A gente tem que ser verdadeiro. Porque é o que eu digo, assim, na relação do casal, né? Eu digo, gente, amando já é difícil, imagina se não amar. Então, nós temos que viver de uma forma mais leve, né? E eu falando assim, eu fico pensando, meu Deus, parece que eu sou santa até, mas não é. Eu tenho meus defeitos, eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, muito dinâmica, irada às vezes, muitas vezes. Com o passar do tempo a gente ou piora ou melhora, né? Não sei, posso ter piorado em algumas situações, mas com certeza a direção espiritual, a vida no movimento, me trouxe mais paz, né? E aceitação de coisas que talvez eu possa vir a receber no futuro, eu já vou olhar de uma forma diferente. Então, é isso aí. Eu acho que não tem segredo. É no dia a dia, na vida ordinária da gente, é que a gente acha a beleza nas pequenas coisas da vida e, enfim, Deus está em tudo, né? Bom, e hoje os guris grandes não moram mais contigo, né? Que estão morando fora, estudando. Mas estão em Pelotas? Os dois estão em Pelotas? Os dois estão em Pelotas. Ainda bem que é pertinho. Agora, né? Pertinho. Pelotas, como eu digo, é o pátio de Bagé, né? Mas, igual, eles têm que ter a vida deles, eles têm que caminhar pelas próprias pernas, né? Sabendo que a gente é o porto seguro deles. E não quer... eles vão voltar para Bagé? Bom, não sei. Não sei, vai depender deles. Agora, o objetivo é que não volte por hora, porque eu quero que eles aprendam e ganhem o mundo como eu ganhei, como eu fui, como eu sofri. Eu, na verdade, eu era sozinha. E se não fosse Deus na minha vida, a minha fé, por muitas vezes eu fiquei só e eu não estava só. Então, eles hoje, eles têm que caminhar com as pernas deles, mas eles sabem que eles têm o porto seguro, que somos eu e o pai deles, né? E isso é muito importante, tu dar essa segurança para os filhos, né? Mas, enfim, meus pais me deram tudo que eu tive até aquele momento. Me deram educação, eu fui uma criança feliz. Né? Me prepararam, mesmo com todos os defeitos que os pais têm, porque não é receita, né? Exato. Então, assim, eu acho essa parte muito importante da gente dar uma base desde pequenos, né? Mesmo que seja só aquilo que a gente sabe, porque a gente aprendeu só aquilo, só recebeu aquilo, mas se a gente fizer o bem, não vai ter erro. Espero que agora, eles assistindo o podcast, eles façam a crisma, né?
Fica o convite. Ou se casarem, né? Com uma moça católica. Vamos lá. Mas eu acho que a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente conversa e claro que nesses meus últimos anos, assim, eu tento fazer essa introdução familiar, mas eu acho que o convívio e o exemplo, eu posso ir à missa todos os domingos e até mais que domingo, porque no momento que eu acredito que não é a missa de domingo que vai, é o meu encontro com Deus diário, é a minha formação, enfim, meu caminhar. Mas eu vejo que mesmo que eles não sigam esse caminho, eles vão ter o momento deles e eu faço a minha parte, mesmo sabendo que a resposta é não. Uhum. Mas eu insisto. Sim. Eu insisto, então. Um dia, quem sabe, eu vou ter essa graça, né? Porque... Vai ter. Eu acho que sim, também. Lu, bom, a gente sempre pede, né, para o convidado trazer uma reflexão, um evangelho, enfim. E aí tu me disse que trouxe Sabe de Cabeça, né? Se quiser usar a Bíblia tá aqui. Eu agradeço, mas assim, o evangelho que a gente lê todos os dias, ele é diário, né? Uhum. Então, eu pensei mais, tu falaste que podia ser o evangelho ou uma passagem do Antigo Testamento. E tá tão lindo o evangelho nesses últimos dias em função do advento, né? A nossa preparação para o Natal, toda a parte da Sagrada Família, aquela parte de João Batista ali, inicial, depois a parte de José, que foi ontem. E tu sabe, querendo, só abrindo um parênteses, te cortando um pouquinho, a tua história é meio parecida com a da Isabel, né? É verdade. Porque no dia que teve o evangelho ali de Zacarias, Isabel e tal, de João Batista, qual foi a reflexão que eu fiz, né? O evangelho é grande, né? Claro. Ali, mas qual foi a reflexão que eu fiz pegando os dois, né? Que ela, uma mulher idosa e estéril, e ele um sacerdote, né, do templo. E mesmo assim, aí já pega esse gap da idade dela, né? Que ela era uma mulher idosa. Mesmo assim, ela nunca deixou de ser temente a Deus. Não. Ajudava ali no templo, né? Foi fiel ao marido e ele da mesma forma. Porque era uma vergonha para a sociedade um casal não ter filhos, né? Sim. Então, olha o tempo de humilhação, né? Que ela passou e por nunca ter abandonado a Deus, ela foi agraciada. E não foi qualquer filho, né? Não. Foi João Batista. Foi o filho. E a outra que complementa também a reflexão foi isso aí que eu falei dela. Tem e de João, acho que foi. Tem várias. Mas não, que eu fiz assim, dessa parte de assim, infertilidade, da busca por, né, isso, e a fé. Porque ela nunca questionou assim, ou deixou de fazer alguma coisa por Deus, não abandonou a fé. O evangelho de hoje trata disso também, né? Ele fala dessa parte aí, quando o anjo chegou para fazer a anunciação e tudo mais. Mas, além desse evangelho de hoje, de falar sobre isso aí, da parte da infertilidade, da fé e da confiança em Deus, né? Tem a parte que vem do anjo ali, que é tão lindo, aquela parte que ele vem da gente também estar pronto para os sinais, né? Para a gente conseguir ouvir a Deus. Ainda no evangelho de ontem, que foi também de São José, porque começa com a Santíssima Trindade, né? Então fala da importância de José. Que ele também se recolheu porque ele recebeu em sonho que ele ia ser pai, né? Que ele ia, na verdade, ter um filho que não era concebido por ele, que era do Espírito Santo. Que também naquele tempo era uma vergonha. Sim. Né? Como é que, se eles nem consumaram o casamento, como é que vai ter uma mãe esperando o nenê, né? Não, e mesmo antes ele receber a visita do anjo, ele pega e deixa ela e vai embora, porque pela lei ele poderia denunciar ela e ela ser apedrejada, né? Sim. Então E ele se retirou, ele aceitou. Se retira para não denunciar ela. Isso. E aí o anjo. Então... E no silêncio, ele foi pro silêncio, por isso que eu acho que a gente, muitas vezes, no momento de desgosto da vida, de problemas, enfim, das atribulações da vida, a melhor coisa que a gente tem que fazer é se retirar, porque no silêncio haverão respostas. Né? Exatamente. Rezar, meditar, e aí sim, a gente consegue ter uma resposta e saber a melhor escolha, né? Bom, mas eu me lembrei de todas essas mulheres, claro que essa parte muito ligada a mim, sempre que eu ouço alguma parte na Bíblia, eu vejo o quanto eu me identifico aí, né? Mas eu pensei no livro de Esther,
do livro de Esther, que também é um livro bem grande ali da parte do Antigo Testamento, porque tem várias mulheres ali, né? Cada uma com a sua importância. E a história de Esther é bonita, né? A história de Esther é É maravilhosa. bonita. Nós fizemos um retiro ano passado, acho que em fevereiro deste ano. E era sobre mulheres na Bíblia. Imagina, um retiro de mulheres na Bíblia para mulheres foi muito significativo, assim. E nesse retiro também foi onde eu tive a minha cura, a cura da alma em relação a toda essa minha perda. Olha porque só. foi ali. Lembrando Todo de esse tempo todo esse foi... tempo depois que eu recebi ali naquele retiro essa função. Mas, enfim. Então, o livro de Esther, né? Que Deus escolheu Esther porque ela era uma órfã, né, judia. E do povo judeu ali, depois, aqueles que vieram exilados, né? Naquela época das perseguições. E ela foi criada por Mardoqueu, né? Mardoqueu... Que era o tio, né? Era o tio, na verdade, que criou-a como filha. E ele foi aquela função toda, que todos podem pegar, se não leem a Bíblia, podem pegar no Google aí e ver a história. Mas, enfim... Tem vídeo no YouTube contando a história dela. Tudo, é maravilhoso, é uma vida maravilhosa. Vale a pena. Mas eu vejo, assim, que todos têm um chamado. E Esther também teve o dela. E Deus escolheu justamente ela, pela beleza dela, pelo jeito que ela era, porque o rei, ele tinha a rainha maravilhosa, linda, poderosa. Mas naquele momento que ele precisou, para o tal do banquete, que seria dado por tantos dias, ele precisava da rainha ao lado dele, e a rainha... E ela foi obediente. Não foi obediente, né? Bom, então vamos escolher dentre o harém lá, e o Mardoqueu, então, insistiu que fosse, né? E veio toda uma situação que o povo que ia ser perseguido era o povo judeu, daquela parte do Mardoqueu, e que ele anteriormente tinha feito um favor ao rei. Que já estava condenado à morte, porque o bração direito dele lá já tinha feito ele assinar um documento para matar todos os judeus. Também. Foi isso, né? O outro, né? O Amã. Isso. O Amã. Exatamente. E nesse meio tempo o Amã tinha muito ciúme dele, porque ele era judeu, mas ele morava junto com os soldados na época, e esses soldados estavam fazendo um complô para matar o rei. E ele, Mardoqueu, foi lá e contou para ela, né? Para Esther. E a Esther veio a trazer esse assunto para o rei. Então, ele, na verdade, ficou com alta posição lá no reinado. Só que, nesse momento, o Amã ficou com muito ciúme. Já tinha feito até uma forca de não sei quantos metros para encomendar toda a morte do Mardoqueu. E, nesse momento, ele foi lá falar com o rei, enfim, todo irado, e com o encantamento de Esther, que ele disse, bom, o que tu tem, Esther? Que eu te daria, ela ficou prostrada, teve lá uma situação, eu te dou a metade, nem que seja a metade do meu reino para te voltar a ser o que tu é e vamos seguir na Itatá. E ela, bom, diante de tantas outras coisas que ela pensou pelo povo perseguido, porque ela, na verdade, antes disso, ela foi rezar também. E pediu pro povo rezar pra ela, né? E pediu pro povo rezar, né? Para fazer jejum, aqueles 3 dias e tudo mais. E fora isso, ela conseguiu com que o rei virasse ali, bom, então, Amã, tu está me dizendo tudo isso, e ele se retirou e ficou triste. O rei foi olhar nos escritos dele, no histórico, e olhou e lembrou daquela parte que o Mardoqueu salvou o rei, né? E o Amã veio com toda aquela raiva falar do Amã, e o rei disse assim, bom, mas ela me pediu, e além de tudo eu vi isso no arquivo, eu não vou recomendar isso, tá? Com toda essa raiva, tu pega então essa forca lá de não sei quantos metros e vá para a praça pública. E no final ficou tudo contra ele, que tinha encomendado o suicídio lá, a matança, o assassinato. E aí aconteceu que foi tudo para ele, né? Eu não sei bem explicar toda a situação, mas se a gente lê esse texto, a gente vê o porquê de Esther, que veio lá daquele povoado exaurido, pobre, sofrido, enfim, mas que foi do êxodo, lá da época de Jerusalém, e ele veio justamente com essa função de salvar, e ela que realmente salvou, com esse dom dela, com o chamado dela, com a beleza dela, né, do ser e com a coragem, iluminado, né? E a coragem de fazer tudo isso. Então, Deus escolhe Esther para salvar o povo, né? E quantas vezes
ela foi perseguida pela fé dela também, Uhum. né? E a gente se coloca no lugar também de Esther, por ser perseguida na sua fé. E ela deu continuidade. E nós sofremos isso também, assim como ela. Então eu penso assim que Esther, naquele capítulo do Antigo Testamento, foi muito importante. Foi. E por muitas vezes a gente pode fazer a comparação da nossa vida com a vida dela. Não, Porque na família a gente também iria defender a nossa família com unhas e dentes, né? Como ela fez isso da parte do povo dela. Exatamente. Então, é uma passagem que eu acho linda, assim. Não, quem quiser ler o livro ali, tem no YouTube, tem no Google, que tu falou. Eu acho, E tem acho na pela Bíblia, Bíblia, né? eu acho pela Bíblia, mas Esther. o legal é tu ler na Bíblia e depois tu assistir um vídeo ali explicativo, alguma coisa, Tem que daí ter tu um vai entender embasamento. bem. Tem que ter, tem que ter. Então, é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Mas E eu, espero então... que as minhas palavras, simples palavras, porque a gente gagueja nesse momento, assim, mas eu espero que, assim como um dia a gente foi exemplo para ti, que sirva, que entre no coração, no ouvido e no coração de alguém para Vai poder entrar. incentivar, né? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem os seus perrengues, os seus exemplos, as suas glórias, né? Os seus percalços. Mas eu acho que é isso que eu digo. Quando a gente tem fé e Deus no coração, a gente passa por todas as atribulações de uma forma diferente. A gente está forte. É verdade. Né? É verdade. E tudo flui, né? Tudo flui. Tudo flui. Mesmo que a gente não saiba o porquê nesse momento. É verdade. Né? A gente tem que confiar. Lu, sem palavras, obrigado. Não gaguejou, tá? Depois tu vai assistir, tu vai ver como tu não gaguejou. Foi assim, ó, serena com a graça do Espírito Santo. Obrigadão, tá? Imagina, não precisa agradecer, tuas ordens. Obrigado. Nós também aqui, que precisar, a gente tá à disposição. E muito sucesso pro teu programa. Obrigado. Que eu acho que é esse o caminho. Quem sabe se o teu chamado, além da família, esse não é o teu chamado. Pode ser. Tô indo pelo que o coração, Deus acha que Deus tá tocando no meu coração, né? Tô indo. A gente sente quando é a hora, quando isso aí. A gente sente. É isso. E depois da gente dar o passo, a gente não volta mais atrás, né? A gente nem, por mais que a gente queira abandonar, a gente não consegue. É igual a palavra, né? Depois de lançada, não tem mais volta. Então vamos ter Deus no coração, a graça do Espírito Santo, imitar Maria na sua simplicidade pra gente não ter problemas na vida. É verdade. Pessoal, ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!